seja bem-vindo a mais um episódio do O Podcast Full. Eu sou a Claudete Karsmierzak e hoje estamos aqui para contar histórias de empreendedores, suas trajetórias, suas caminhadas, que nada é fácil, né? E hoje a gente trouxe um convidado muito especial. Antes de apresentar o nosso convidado, eu convido o Quarteiro, meu colega aqui, para apresentar e agradecer os nossos patrocinadores. Olá pessoal, eu sou o Quarteiro Martim, auditor e empreendedor dimensional e gostaria de apresentar nossos patrocinadores, a Revista Ideias da Sul, EasyNet, YPC Auditoria, agora há 10 anos, e a Blunker Consultoria, que vai trazer a consultoria de marca com a permissão do Igor. Aqui nós vamos falar, né? Antes do nome do Igor, né? Nós vamos falar um pouquinho do trabalho dele. Eu já entreguei, era brincadeira, era para entregar mesmo, e agora a gente vai em frente com as perguntas para entender quem é esse nosso estimado convidado de hoje. E como eu sempre digo, toda grande marca começa com uma grande história, e aqui a gente conta a sua. No episódio de hoje, vamos mergulhar no universo da gastronomia brasileira. Da sala de aula às cozinhas internacionais, não é isso? E até as ruas onde o sabor e a criatividade se encontram. Nosso convidado é professor de pós-graduação de cozinha brasileira no Senac São Paulo, gastrônomo de formação com experiência internacional na Austrália e Irlanda, competidor profissional e hoje proprietário do Ginger Street Food, uma hamburgueria artesanal que já virou referência. Prepare-se que hoje o episódio vai estar muito especial. Boas histórias, técnica, cultura e muita fome. Não é isso? É isso. Bem-vindo, Igor. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Boa noite quem tá nos assistindo à noite. Tu tá falando tudo e eu tô... Quem é essa pessoa, né? Nem parece que sou eu. A gente vai vivendo um monte de coisa e... Mas enfim, então para conversar sobre bastante empreendedorismo, gastronomia, e sem dúvida o papo vai ser muito gostoso. Vai sim. Para começar, gente, vamos perguntar para ele quem é o Igor fora e dentro da cozinha. Vamos lá. O Igor hoje, eu me identifico primeiramente como pai da Maria. Muito né? bom. Eu, assim, sempre foi meu sonho ser pai de menina. Então, falar dela é sempre, né? Uma emoção, É né? sempre uma emoção, né? Ela é a realização da minha vida. Eu sou praticante de artes marciais, né? De jiu-jitsu. Atualmente sou faixa roxa de jiu-jitsu. Legal. Eu, amante de musculação, de tudo que é atividade física. E sou gaúcho de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Tenho 32 anos, sou casado com a Mariana. E proprietário do Ginger, né? Que fica aqui no Santo Mercado. Eu costumo dizer que, né, dentro do Ginger eu sou uma liderança, né? Assim, dentro das cozinhas eu procuro ser um líder pelo exemplo, né? Às vezes eu chego lá na correria e principalmente nos horários de pico, tem dias que eu já vou direto pra louça porque eu sei que é onde eles estão precisando de mais ajuda. Às vezes é no atendimento, às vezes é pra correr ali na chapa. Tem dia que é pra ajudar a lavar chão e eu tô lá pra tudo isso também. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu sempre levo muito em consideração quando eu tô contratando alguém. Que assim, se o dono do negócio ele tá fazendo qualquer função, você não tem, né? Desculpa pra... Não é minha nada, função, né? Exatamente, assim, né? Claro que sempre respeitando, né, os direitos de todo mundo. Isso é muito importante hoje em dia, né? Que a mão de obra é tão difícil. E é uma característica muito, assim, aguçada do pessoal do Sul, né? Essa questão do trabalho, né? Isso é legal. Eu diria, anotem aí, ele falou liderança. Depois quando a gente Liderança, comentar a marca, o líder que lava a louça, vai é isso aparecer aí. lá, sem dar muito spoiler, né? Legal, Igor. Falando um pouco de começo, de origem, os primeiros desafios, como é que começou essa paixão pela gastronomia, pela cozinha? A gastronomia, pra mim, ela é muito mais um instrumento, ela é um meio, né? Eu fui escoteiro, né, quando jovem, e dali foi... né, a partir da necessidade de ter que cozinhar, né, para mim e para os meus amigos, foi começando por ali. Tive, né, o privilégio, e ainda tenho, de ter vó que cozinha, né, então a gente foi minha primeira professora de verdade de cozinha. Boa.
E o próprio andar, né, da vida, de morar sozinho desde muito cedo e acabar precisando ter que cozinhar. E foi aí que eu fui atrás de mais conhecimento, né? Essa característica de escoteiro já te dá essa liderança servidora, né? Sem dúvida, Já te traz isso. E o que te levou a fazer cursos técnicos de cozinha no Senac? Eu sou, por formação, Começou né? lá em Pelotas, isso? Começou em Pelotas. Eu sou produtor fonográfico, né? Eu trabalhei com música, com trilha pra cinema, isso ainda novinho. E, na verdade, juntamente com essa transição de começar, né, a morar sozinho, eu percebi que eu precisava aprender a cozinhar de uma forma mais, assim... Ao invés de só receitas, né, eu precisava entender as técnicas para conseguir fazer tudo que é tipo de coisa. Porque se nós somos cozinheiros de receitas, se eu tô sem a minha receita, eu não sou nada, eu não consigo fazer, né? Agora, se eu entendo os processos, se eu aprendo a fazer um mousse de fruta com base de fruta, eu sei fazer um mousse de todas as frutas que existem, não só de um mousse de morango, enfim. De chocolate. Né? E acabou que, como eu tinha um período vago, eu entrei pro curso técnico do Senac, que foi realmente o que mudou a minha vida. Muito bom. Cozinheiro. Começou com a avó. Mas a inspiração tá lá, né? A gente fala muito de inspiração aqui porque o empreendedor, né, quem tá vivendo, precisa de vez em quando olhar e falar, puxa, mas vou me inspirar em quem, né? Então a gente vai chegar lá também, né? Mas você, hoje é a vez, né? Você tá na vitrine da inspiração, né? Para que as pessoas notem que a vida é um desafio, não é brincadeira. Quase ninguém que passou aqui, eu diria que ninguém, né? Que passou por aqui, falou, olha, foi fácil, foi moleza. Não foi. Mas o cara venceu. Né? Se inspirou em alguém e inspira mais alguém. Não é? Dizer que a gente inspira a gente que a gente nem Com sabe. certeza. É verdade. Mas enfim, isso é muito verdade. Vamos lá. E como foi pra você tão cedo, assim, já começar a ensinar e competir representando o Rio Grande do Sul? Como eu falei, assim, que eu levo a gastronomia como um meio, né? Eu fui músico de noite, né? De bar, já aos 14 anos eu já tocava na noite. Tive banda e tudo. E comecei a dar aula de música muito cedo. Então, na verdade, assim, eu sou um professor de essência, né? E a gastronomia acabou se encaixando muito aí no começo da minha trajetória. Essa minha transição, né, de carreira, né, logo no começo, já foi ali para 19, 20 anos, foi onde eu assumi a gastronomia como papel principal, porque dentro da música, né, eu falo assim, eu era mais eu não era um destaque entre os meus colegas, e na gastronomia eu era diferente. Tinha essa oportunidade de Exatamente. ser destaque, né? E sem perspectiva nenhuma, eu participei de uma seletiva dentro da minha escola, depois isso foi a nível estadual, e acabei indo morar em Porto Alegre, né, com 20 anos, pelo Senac, né, o Senac me proporciona muitas coisas, assim, a minha primeira viagem de avião foi pelo Senac, por exemplo, né, grandes cursos que eu tive, oportunidades que eu tive, a primeira vez que eu conheci o Rio de Janeiro foi por conta do Senac, eu sou muito grato por isso tudo. Uma escola referência, né? É referência, sem dúvida, né, as pessoas me perguntam sobre cursos de gastronomia, eu sempre indico o técnico do Senac, por ser uma base sólida, né. Muito bom. E aí veio, depois disso tudo, vem as experiências internacionais. Como é que aconteceu isso? Como surgiu essa oportunidade de trabalhar fora do Brasil? Logo que se encerrou esse meu ciclo, né, com competitivo, eu queria me tornar professor universitário de gastronomia, né? Mas eu também, assim, já desde na minha faculdade anterior, os professores que não têm experiência de campo, né? A gente sente muito a diferença, né? Quando a gente tem aula com um, com outro, o cara que viveu dentro da academia. Teoria, né? Exatamente. E eu tinha muito isso. Eu falei, bom, eu preciso, né, ir pra fora. Assim, eu não tenho história, né, triste de família, que a gente fala, né? Eu não fui pobre nem nada do tipo assim. Os meus avós é que foram e entregaram pros meus pais uma condição muito boa, né? Então, eu já tava na frente, eu tinha que ser melhor que isso, porque eu tinha muita oportunidade, né? Então, eu pude ir morar na Austrália, né? Primeiro, eu passei um ano morando na Austrália, onde trabalhei dentro de muitas coisas, né? Construção civil, pagava bastante. Trabalhava em restaurante, né? Às vezes fazia tudo ao mesmo tempo, para ter, né, uma experiência prática de cozinha, porque, assim, pra gente, né? Infelizmente, no Brasil, realmente é muito difícil, né? Assim,
a realidade do mercado é que se paga muito pouco pro cozinheiro, para as horas que se trabalha, para a carga horária que se faz, né? De trabalhar final de semana, de trabalhar de Natal, de trabalhar Dia das Mães, de trabalhar tudo. Você faz de tudo na cozinha. Exatamente, assim, é muito... e eu acabei, vou trabalhar sobre essas condições, mas vou aproveitar para fazer isso fora do Brasil, inclusive para trabalhar com gente de tudo que é lugar, que vão te tratar como se você fosse nada, né? Preferi passar talvez até da pior forma, né? E enquanto eu estava morando na Austrália, eu fiz uma pós-graduação já sobre gestão da segurança dos alimentos, pelo próprio Senac. E isso fez com que, quando eu retornasse ao Brasil, eu fosse atrás de uma graduação na área para poder realmente ser professor, né, de gastronomia. E lá fora, o que mais te chocou? Cultural e gastronomicamente falando? A Austrália, ela tem uma referência asiática muito forte, assim. Muita comida chinesa, muita comida coreana, japonesa, né? Realmente, assim, eu confesso que eu não sofri nenhum tipo de xenofobia, nenhum tipo de preconceito dessa forma, assim, né? Uma das coisas que eu costumo falar é que, assim, a gente, né, brasileiros... a gente tem uma reputação muito boa fora do Brasil, né? De ser muito trabalhador, assim, né? Sim. Experiências do tipo, por exemplo, uma pia gigantesca de louça, da gente não, a gente não arregar pra ir lá e resolver, sabe? Os caras falam, pô, se isso fosse um cara de outro lugar, eu não sei o quê, os caras vão embora, larga na metade, dentre outros trabalhos, como na própria, em obra, né? Assim, eu falo, pô, né, playboy praticamente, né? E aí ia lá pra ficar cavando buraco, enchendo carrinho de mão, jogando em caçamba e tal, os caras, tipo, ficam... E isso me chocou muito no sentido de, tipo, imagina se a gente leva, né, os nossos... cozinheiros raiz, os nossos pedreiros pra lá, o que não seria, né? Exatamente. Então, quando eles conseguem chegar lá, eles mostram... Eles mudam de vida completamente, né? exatamente. A gente conhece gente assim que... Exatamente. Aqui era, fazer engenharia aqui, putz, tá bom. Que no Brasil não se sujeitaria a fazer isso, Ele né? chegou lá, sim, sem dúvida. começou a trabalhar e fez a vida dele lá. Teve percalço e tal, mas trabalhou e deu certo. Sim, né? sim. Pra quem trabalha, funciona, né? Exatamente. Em geral funciona, né? Pra quem trabalha, né? No mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, não sei por quê. É. Mas assim, não é que você tem que só trabalhar, né? Precisa pensar também, né? Mas se você não trabalhar, não puser energia, não vai funcionar, né? Exatamente. Quando a gente fala da marca, não fala disso também, né? Mas enfim, vamos lá. Legal. Você passou lá fora, e acredito que aqui no Brasil já também, mas o que você passou lá? Você já teve cargos entre os dois países, alto, baixo, e o que, assim, quais lições você tirou disso? Principalmente da sua ida para fora. Já pós, né, eu ter me tornado professor universitário, eu passei 2 anos na Irlanda, né? Foi uma realidade diferente, né? Na verdade, assim, eu já fui pra Austrália até, já deixo um recado pra quem quiser morar fora, é super possível, né? Mas deem preferência para estudar o inglês desde hoje, porque é uma ferramenta muito importante, seja no próprio trabalho aqui no Brasil, como o trabalho fora. Isso faz com que os seus cargos sejam melhores, porque o cara que não cozinha, falando, né, sobre ter chocado e tudo, né? Tem restaurante brasileiro na Irlanda que os caras pagam abaixo do mínimo permitido, porque o cara chega lá e não sabe falar inglês. Então, não se sujeita a esse tipo de coisa. Tá aí uma dica, hein, gente? Não, isso é muito importante, assim. E, claro, assim, eu já fui falando inglês. Na Irlanda, isso ajudou muito. Eu também, né, novamente... a gente tem que reconhecer, né, os privilégios que a gente tem. Sim. Tenho cidadania portuguesa, que ela foi sair depois da Austrália. Na Austrália eu ainda fui como estudante de inglês, que é o tipo de visto que a gente precisa ir. Mas isso permitia com que eu trabalhasse de forma super tranquila, sem restrição de horário, sem nada, né? Sendo que, como estudante, a gente sempre trabalha mais do que o que permitido, né? Essa aqui é bem na realidade. Mas o fato de ter experiência em cozinha, de falar inglês e de, né, enfim, e aí por último a questão do passaporte, porque isso é o mais importante. A gente sabe que se você é bom no que você faz, se você quer fazer, né, se você tem à disposição, e se você consegue se comunicar, cara, o resto se dá um jeito. Meio caminho andado. Né? Exatamente, o resto com se dá um certeza. jeito. E existe um momento desses assim que você jamais vai esquecer, que você tenha passado? Assim, né? Que eu falo, hoje mesmo a minha, né, assim,
Graças a Deus tenho a família, né, toda da minha esposa aqui, que é a minha família aqui em São Paulo. De sangue eu tenho só a Maria, que é minha filha, que mora aqui. O resto... É Maria? Só Maria? Só Maria. Legal. Porque as seis filhas da avó da minha esposa, elas são todas Marias alguma coisa. Maria com a inicial começa com J. E aí uma forma também de homenagear as Marias. Que legal. Nasceu... Então, a 8ª Maria. Só a Maria. E... Aí um fato marcante. Perdão. Foi eu que te atrapalhei. Que você jamais vai esquecer que você leva pra mim. Das experiências de fora, né? Isso. A gente faz, né? Até outro dia eu tava comentando isso com uns amigos. A nossa família, né? Ela não necessariamente precisa ser quem a gente nasce como família, né? São as pessoas que a gente escolhe no nosso caminho. E a gente sempre se aproxima de pessoas que são muito importantes pra nós, assim, né? O pessoal que morou na Irlanda comigo, né? O Maurício, que é de Maceió, que foi um irmão, assim, pra mim, que eu tenho. Sempre quando ele vem ao Brasil, ele ainda continua morando lá. Ele passa aqui pra ver a gente. Legal. Tem pessoal que mora no interior, o pessoal de Bragança, o Lucas e a Flávia, né? Tem a Tátila que ainda tá lá, tem a Bruna que mora também em Votuporanga, o pessoal de todo espalhado. Deixa um legado. Né? Mas que a gente se aproxima porque tá todo mundo lá, tá todo mundo sem família, nas mesmas condições, trabalhando em empregos que são difíceis, né? Lidando com essa realidade. E isso realmente me marcou, esse laço. A gente passava Natal junto, a gente comemorava as datas todos junto e cada um trabalhando num lugar. E isso realmente, esse poder de conexão que a gente tem, pra mim, me marcou muito. Isso é aquele negócio que você nunca esquece, né? Quem cavou a trincheira junto com você, né? Isso, exatamente. E trincheira é bem falado lá no Sul. É bem falado no Sul. É verdade. Mas essa expressão a gente aprendeu em algum momento aí da vida, porque assim, aquelas pessoas que passaram dificuldade com você, né, e tiveram do seu lado quando foi difícil, quando você estava aprendendo, né? Então, essas pessoas sem dúvida, têm um lugar especial, né, na nossa memória. E a gente, tal, assim, todas essas pessoas, né, dentre outras que eu citei, assim, não foram amigos, né, porque às vezes eu falo assim, às vezes trabalhar com o seu amigo você acha que é legal, né, mas você não sabe como ele é trabalhando. Ele é um ótimo amigo pra você, né, mas ele é uma pessoa... agora, quando você, passa trabalho com um cara que você sabe que vai estar ali por você, você não precisa nem gostar da pessoa, né, mas se você sabe que vai estar ali por você... Com certeza. Ele se torna um amigo depois. Exatamente. É o contrário, né? Se torna um amigo, é isso aí, legal. Agora vamos falar da sua cozinha aí, Ginger, né? Isso. Como é que nasceu essa ideia da hamburgueria? O Ginger, ele nasce nessa volta, né, da Irlanda. A gente abriu em 2020, bem na pandemia. Estávamos com uma viagem marcada, né, para março de 2020, que foi quando estourou a pandemia, na verdade. Que era a nossa última viagem antes do retorno, né? E a gente já vinha formatando essa ideia de um negócio quando a gente voltasse para o Brasil. E o Ginger nasceu em julho de 2020, né, 4 meses depois disso. Nasceu só como delivery. A gente ficou 2 anos numa operação só de delivery, era eu e minha esposa. E depois a gente teve uma estagiária que depois foi se tornar a chefe da equipe mais pra frente. E foi muito nessa necessidade de empreender, né? Nós viemos de famílias, né, empreendedoras, né? Gilberto, a Josi, os meus sogros, a minha família também, todo mundo assim, são donos dos seus próprios negócios. No fundo, a gente já estava fadado dentro dessa cultura sem nem perceber, assim, né? Porque aquilo de você não conseguir se encaixar em alguns lugares onde você trabalha, as suas ideias, elas são mais fortes do que você consegue lidar. Você quer fazer do seu jeito as coisas, né? Perfil empreendedor. É o perfil, exatamente. E a gente acabou começando dessa forma. Abrimos ainda muito na ideia, né, do que era lá na Irlanda, foi só com frango frito. Hoje em dia a gente abriu dessa forma. A gente fazia o nosso próprio buttermilk, é tudo realmente feito do zero. A gente faz... Desde sempre foi nessa identidade, né? As batatas, elas eram feitas do zero. Né? Pegava a batata in natura, cortava, fazia as lavagens para a fritura final. As maioneses eram tudo feito do zero. Picles de pepino, pegava o pepino japonês, fazia a marinada, transformava tudo. Mas no começo não virou, porque a gente tava com uma ideia ainda muito do que a gente comia por lá, né? Que são hábitos diferentes. Naturalmente a gente foi modificando, né? Entendendo essa percepção. Hoje a gente trabalha com o Smash Burger, né? Que se tornou o carro-chefe ao longo do tempo, que é aquele hambúrguer que ele é amassadinho na chapa, né? Ele fica, cria a crostinha e tudo. Esse mês a gente tá entrando com uma novidade, que é com o hambúrguer alto, que foi uma transição que a gente também tá fazendo. E isso tudo, assim,
vai fazendo essa transformação que o empreendedor precisa fazer pela sobrevivência do negócio e para entender Sim. quais são as tendências, o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que estar sempre com essa cabeça, a gente está sempre estudando, sempre... Acompanhando as tendências. Exatamente, inovações, sempre assim. Você poderia dizer que é a filosofia sua por trás do seu cardápio? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não pode... Primeiro que é aquela coisa, a gente nunca sabe tudo, né? E se a gente acha que a gente sabe tudo, é um problema, né? Aí já virou um problema. Então... Tem até vegetariano, ele falou. Tem vegetariano. Na sua opinião, o que diferencia um bom hambúrguer de um hambúrguer memorável? Assim, eu já comi muito hambúrguer bom por aí, né? Mas uma coisa que me incomoda muito, né, no mercado de hambúrguer, principalmente aqui em São Paulo, que é onde a gente tem muitos acessos a muitas coisas, né? Assim, são os mesmos fornecedores para a grande maioria das hamburguerias. Então, se tem uma hamburgueria lá na Zona Norte, os caras compram picles, hoje o cara do picles é aquele cara. Então, se tem um aqui na Zona Sul, ele vai usar o mesmo picles porque é o mesmo fornecedor. E a questão dos influenciadores de hambúrguer e dentro de qualquer nicho, né? Eles te induzem a você comprar dessas mesmas pessoas. Sim. Então, acaba ficando tudo com o mesmo gosto, né? A gente se propõe a fazer uma coisa, assim... Primeiro que, como tudo é feito basicamente do zero, eu falo, a gente só não faz o ketchup, a mostarda... Artesanal mesmo, né? É basicamente isso. Então, assim, você só vai comer o meu lanche lá, aonde a gente tá. É exclusivo. Né? É exclusivo, exatamente. E a gente imagina o hambúrguer como um prato de alta gastronomia, né? Então, tudo que a gente coloca no lanche, ele sofre algum tipo de técnica, né? Beleza, com exceção do alface e do tomate ali, ok. Mas a própria cebola roxa, a gente faz um picles de cebola roxa pra colocar. Então, isso vai fazer com que seja diferente em qualquer lugar. Mesmo um x-salada, ele vai ter uma identidade diferente, né? E aí, claro, né? Falando de hambúrgueres memoráveis, assim... a gente tem... Eu não gosto de colocar todo mundo na mesma... No mesmo balaio, né? Porque, assim, McDonald's... Posso falar a marca? Essas grandes redes, pra mim, elas são uma categoria. E tem dia que eu tô afim de comer um Mac e tá super legal. Tem dias que eu tô afim de comer um hamburgão alto, que vai vir daquele jeito e tá super legal. Então, eu acho que eu acabo, né? Como eu falei, não coloco todo mundo no mesmo balaio. Mas... a gente tem grandes referências, né? A gente tem, por exemplo, o Five Guys, que, né, referência estrangeira, tem o Shake Shack, né? Aqui no Brasil tem uns caras que fazem um trabalho maravilhoso, que é o da Holy, né? Lá no centro, que é incrível o hambúrguer que eles fazem também. Enfim, e eu acho que, realmente, assim, você precisa, pra você fazer uma cozinha de qualidade, você precisa ter conhecimento pra ter a técnica pra aplicar de forma correta. Então o hambúrguer precisa ter a crostinha lá, a reação de Maillard que faz com a caramelização das proteínas da carne, dos açúcares, para poder conservar a umidade dentro. Você precisa ter um pão bem tostadinho, você precisa ter um queijo de boa qualidade. Você tá colocando pão, carne, enfim, salada. Se você vai comprar de qualquer fonte, de qualquer qualidade, você não vai ter um hambúrguer incrível, né? Fica meia boca, né? Exatamente, fica queijo que não derrete, popular. né? Essa é a diferença, porque você não pode oferecer a mesma experiência pro cliente, isso independente do que for, que ele consiga fazer na casa dele. Qual que vai ser a diferença? É o seu conhecimento, é a técnica que você vai ter ali, né, para conseguir aplicar, é o equipamento que também faz diferença. Sim, você tem um equipamento que entregue, né, um resultado bacana, isso também faz toda a diferença. Boa. E o público tá muito exigente, né? Sem dúvida, né? Cada vez Tá mais. mais exigente. Antes era hambúrguer. A gente costuma chamar de cliente jurado de Masterchef, né? Esse cara aí, que ele chega lá... Cliente. Esse tipo de cliente, ele chega lá, ele come, daí depois ele chega lá e fala, mas isso aqui podia ter sido feito diferente e tal. A gente, sempre, né, com a maior educação, assim, a gente conversa, né? Porque tem cara que é entusiasta e gosta de fazer em casa. Pode ser que você receba, de fato, Exatamente. uma sugestão. Vou pensar, né? Não, a gente tem um programa na loja que é justamente isso, né? Por exemplo, se começa a pipocar muita sugestão de alguma coisa em específico, você fala, eu tô perdendo um mercado aqui que eu não tô enxergando. Então a gente sempre... É sempre bom anotar, né? Exatamente, você pode falar a coisa mais esdrúxula que for lá, mas daqui a pouco tem mais 10 caras que estão falando a mesma coisa.
Então, né, de repente... Tem pé e cabeça. De né? repente, Vamos de repente eu que tô com uma visão esquisita da coisa. Isso faz parte do processo de qualidade, né? Porque Sem você falou- dúvida, sem você falou dúvida. aprender sempre, né? Então, o aprender sempre é ouvir sempre, né? Com certeza. Hoje a gente está aqui, vou dar o exemplo do nosso podcast, se você nos permite, que nós estamos aqui gravando e tal, e tudo bem, não é? Mas em breve a gente vai estar ao vivo, então esse ao vivo permite que as pessoas façam perguntas e tal, e esse processo vai trazer Com certeza, naturalmente, com certeza. vai elevar a nossa responsabilidade aumenta, é claro, e também tem que aumentar a qualidade, quer dizer, a gente tem que trazer mais coisas melhores e tal, né? Hoje em dia Exatamente. a gente trabalha de maneira bem simples. Sem e tal, dúvida, né? sem dúvida. Entra nesse quesito, Então, público exigente. esse teu exemplo aí nos inspira, né? Porque a gente fala aqui, Obrigado. poxa, tá vendo? Olha, é possível evoluir, nós devemos evoluir, né? E observar para melhorar a qualidade sempre. Com em certeza. tudo que a gente faz. Com Sem certeza. dúvida, sem Não é dúvida. diferente do seu hambúrguer, já tô com água. A Nós vamos ter que já dar um pulo no supermercado. tá dando fome aqui. Saindo daqui. E pra quem quer fazer um hambúrguer em casa, você tem algum segredo que você pode revelar ou é tudo a 7 chaves? Ah, não, tem sim, com certeza. Inclusive, já fazendo um jabá extra aqui, né? No meu Instagram pessoal, né? Eu posto muita coisa de receita. Legal. Eu Vi lá. Eu tenho feito transformado isso num produto, né? Que é uma coisa que, assim, eu faço muito com os amigos, né? Assim, essa... De expor, de perguntar. Porque às vezes o cara vai fazer uma receita, tipo, fazer um risoto aqui. Como é que eu faço um risoto aqui legal e tal? Então eu comecei a criar essa base de dados dentro do meu próprio, né, Instagram. E assim, seja, né, pra fazer um hambúrguer, você precisa ter, que a gente fala, é uma frigideira, uma superfície quente, né? Uma gordura que também precisa estar quente e alta temperatura, né? Porque a mesma coisa, quando a gente vai fazer, seja um estrogonofe, aí você coloca toda aquela carne gelada numa superfície gelada e começa a soltar aquela água, Um monte de água. ali Vai foi embora. cozinhar, né? Ali foi Isso, eu embora. ia te falar. Qual é o segredo pra deixar aquele hambúrguer começa a nadar na água e aí? Pronto. Exatamente. se tem água é porque tava frio. Ah, Então, essa dica, e assim, ela já não serve só pra você fazer um hambúrguer legal, mas pra você fritar um bife na sua casa, frigideira quente, gordura quente, e o bife ambiente. e aí coloca lá. Isso, deixa ele lá e aí tenta virar uma vez só, quando ele já estiver soltando pra virar. Nada de ficar mexendo, esfregando a panela, porque a gente não deixa, né, criar realmente aquela crostinha que precisa pra conservar a umidade. Uma vez e vira. Exatamente, assim. Não que você não possa virar de novo, mas, né, igual quando a gente vai fazer peixe, se você tira antes, vai esfarelar tudo na frigideira. Então verdade. tem que esperar, tem que respeitar o tempo. Às vezes a gente não tem, a gente fica com medo, não, vai queimar aqui, Tempo não. de cocção ali. Exatamente, respeitar o tempo. De cocção, você linguagem técnica, né? Não é? Isso é uma dica que, assim, hoje você já pode fazer. Você já, no seu almoço, no jantar... O Claudete se preparou para fazer Já essa dá. pergunta, não foi? Nossa, treinei foi com muito. segundas intenções essa pergunta. Hoje vai rolar um hambúrguer. Muito bem. Vamos falar um pouco de cozinha brasileira de hoje, assim. Como a cozinha brasileira aparece no seu trabalho como professor de pós-graduação? Você ainda é Sou professor, atuante, né? Isso, sou professor. Como que é essa parte de professor e como você atua, né, dentro da sua culinária brasileira lá no Senac com seus alunos? No Senac. Eu sou professor da disciplina específica, né, que é de cozinha brasileira, no caso. É a pós-graduação de cozinha brasileira, mas eu dou aula sobre o Pampa, sobre o bioma Pampa, né? Então eu trago... exploro muito essa questão dos pratos locais, dos ingredientes, né, nativos, de como realmente né, desmistificado tudo isso, porque aqui em São Paulo é muito bacana, assim, e principalmente no começo, né, sempre andei, bom, Gilberto, né, meu sogro sempre foi muita referência pra mim, né, em todos os aspectos. E ele chegava assim, pô, vou te levar aqui no restaurante, você vai comer a legítima costela gaúcha, assim, assado. E aí você vai desmanchando aqueles estereótipos, né, porque você fala, pô, mas a gente não come essa costela macia soltando ou fogo de chão, que a percepção que eu acho que o pessoal tem é que a gente faz churrasco de fogo de chão todo final de semana. Tem sim. Né? Eu fiz Tem. uma vez na minha vida, assim. Tem. Né? Mas não, a gente come costela dura. Essa que é a Normal, verdade. É uma outra costela aqui. O corte é diferente do que se vê nos açougues aqui. Então isso foi muito bacana. E eu tento trazer essa realidade para dentro da sala de aula, explicando como que é a cultura mesmo, né? Do gaúcho, né? Alimentar, né? De forma geral. Então, e ao mesmo tempo a gente também tem, né? Uma visão totalmente deturpada de como que funciona em outros estados, em outros lugares. Porque, né? A gente não tem, às vezes, a pessoa que vem para explicar, né? Ainda mais de uma forma mais, assim, mais didática ou dentro de uma sala de aula, né?
Nós vamos homenagear aqui o meu amigo gaúcho Eduardo Tavares, que depois eu faço um corte mando para ele lá, um amigo de longa data já. Ele faz costela no fogo de chão. Ele voltou pro sul, tá Voltou? E a gente não tem tanto contato, mas assim, um cara parceiro, a gente cavou muitas trincheiras juntos e ele tá aqui no coração, um cara, gente fina. Eduardo Tavares. Tu sabe que o pessoal vai me matar, mas assim. Essa é a verdade, essa é a verdade. Cuidado, gaúcho. Quando eu, no caso, vou pro sul, o que eu sinto mais falta, que eu tenho mais saudade da comida. Sempre da comida. Apesar de, mas vocês não comem lá arroz, feijão, pão, lento, assim, cara, assim, mas é o estilo de restaurante que se come, ou como que é isso, a carne que se compra no açougue, do jeito. E não é questão de qualidade, porque eu falo assim, cara, aqui em São Paulo, não tem como você comer melhor e de todas essas especialidades. A melhor churrascaria do Brasil tá em São Paulo, sem dúvida nenhuma. Né? Mas eu sinto falta daquele... aquele sabor, X que eu né? como, que é daquela maionese, daquele lugar. Então, a gente tem, assim... E aí, da tradição, né? Exatamente. E aí eu não sei se, assim, se eu tô falando somente como gaúcho ou por mim só o Igor, né? Pela gastronomia. Mas eu... esse apego com a comida, ele é muito forte, assim. Que eu acho que também te remete a muitas lembranças, né? Locais e tudo mais. mais. Sim, com certeza. E acho que a comida, como a gente tá falando sempre, ela virou uma experiência, né? Então, você viaja ao sul, pra casa dos parentes, dos pais, da avó, como você mesmo disse que ainda cozinha. Então, não é só a comida em si. Sim, todo comfort food, que abraça. A comida tem um ritual. É um abraço, é um ritual, né? É memória, né? Sem dúvida. Quando alguém faz uma coisa especial pra você. Memória. Sem dúvida, sim. Não, e assim, aí que sendo o inimigo das avós, eu vou falar aqui, mas que é o seguinte, se a gente não viralizar por bem, vai pelo hate, essa é a ideia. É isso. Eu, na graduação mesmo, né, dava aula pra 50 alunos, e dava, né, sobre... Tem a disciplina de cozinha brasileira que eles fazem, né, todos... Aí, quando eu chegava em Sul, a gente tinha sagu, tinha outras coisas assim. Sagu, famoso. E eu amo sagu, né? Mas aqui não faz sagu igual no Sul. Então, e aí eu explicando, a gente fazendo, criando, né, a receita do sagu. A receita, as coisas. E você tendo que dar uma nota pra um sagu, né, de 50 alunos ali, né, assim. E tinha cozinheiros maravilhosos, assim, né. Tem gente que já trabalhou no Noma, por exemplo, né. Sim. Então, assim, e aí quando eu comparar com o sagu da minha avó, por exemplo... Não tem comparação. Então... Como, né? Tinha toda essa diferença, assim, né? Mas, e um outro hábito, né, que a gente falando, assim, dessa cultura, eu perdi o hábito aqui do chimarrão, né? Apesar da minha esposa tomar comigo, agora eu pretendo retomar isso com a minha filha. Porque essa filha tem um... Mas é a questão do ritual, né? De você também estar com alguém. Se eu tô lá e se eu tô com outras pessoas, porque lá o chimarrão, ele é um programa, né? É um programa. Você fala, vamos tomar um chimarrão. É um evento. Beleza. Vamos na praça, vamos tomar na praia, vamos tomar onde for. Mas é esse que é o programa. E aqui a gente não tem isso, assim, né? Assim, ou pelo menos, apesar da gente ter CTG espalhado por tudo que é lado, né? Que é o Centro de Tradições Gaúchas. A gente não tem um grupo de gaúcho como se fosse um grupo de brasileiro que mora no exterior, né? Então, pra poder cultivar algumas coisas... Eu sou do Paraná e minha família também toma chimarrão. Uhum. E aqui a gente não tem o hábito. Pra começar, a gente não encontra uma erva, né? Não pode falar erva. Erva de chimarrão, não. Gente. A gente não encontra, tipo, ervas boas, né? Agora já tem. Mas quando eu vim morar aqui 16 anos atrás... Era uma dificuldade de encontrar erva. É verdade. Não, você tem aqui no supermercado aí que vem lá do lá sul, me dá né? um quilo de erva. O quê? Polícia! Só tem 2 lojas aqui, né, do supermercado do sul, né? Acho que tem que ser. Isso. Não, é verdade. Era difícil. Porque às vezes tu encontra uma marca que, assim, às vezes tu nunca nem ouviu falar. E quando a gente volta, cara, é um corredor só de erva mate, assim. E aí tu fica... é uma mais fina, uma mais grossa, uma assim, aí entende? Você já é um sommelier de erva mate ali, né? Aqui é lá embaixo, na gôndola, Isso. Aqui tem, que já tá velha e... Se quiser, essa daí, né? Exatamente, pra você matar essa... Então, assim, ou você começa a trazer, né? Sempre que vai, ou alguém traz pra ti. Tem que importar, né? Tem que importar, Tem razão. Aqui, por exemplo, vamos falando de comida de vó, de mãe, né? Eu vim pra cá e fui conhecer uma pessoa que vai fazer galinhada. Nossa, eu cheguei lá, era galinha
com outra coisa, não tinha nada a ver com a galinhada que eu tô habituada, que é Sim, junto sim, com sim, arroz, sim. aquela coisa. Sim, exatamente. E não que faz existe junto. ninguém que faça isso, né? Sim. Aí eu passei a cozinhar esse prato para receber amigos. Nossa, a melhor galinhada que eu já comi. Nunca tinha comido assim. Esta é Eu virei a galinhada de referência da verdade, galinhada. né? Mas é muito isso, E claro, a gente tá falando aqui do Rio Grande do Sul, mas com certeza de outros estados é a mesma coisa. né? A Com gente tem essa certeza. visão, Cada um assim, defende, né? O pessoal do Nordeste tem a cultura da comida que aqui deles. ela também foi. Ainda que eu acho que é o referenciada, né? No o Brasil Nordeste todo. aqui ele tem tantos restaurantes. Nossa, bacanas, São Paulo né? Tem tanta coisa. Tem muita. Porque quando a gente fala de Rio Grande do Sul, assim, pô, você pensa em churrascaria, né? Fala, pô, churrascaria. Só que, cara. Não só, né? Exatamente. A gente não. Eu vou à churrascaria lá, o quê? 2, 3 vezes por ano? Não é esse tipo de coisa, né? Lá é o bifezão, um monte de coisa. Chega no final, aí tem uma churrasqueira enorme, que aí você vai e escolhe ali as carnes que você quer. Então, é essa toda a cultura alimentar que é diferente do que né, que faça esse paralelo, diferente de, por exemplo, um restaurante nordestino, que você vai comer um baião, outra coisa. Talvez também chegue alguém, né, do Nordeste e fale, pô, mas também só tem baião aqui, só tem não sei o quê. E a outra comidinha que a gente faz lá? Exato. Também não tem, É o que a gente chama de comida típica, aquilo que talvez chame a atenção. Que Isso, são os mais venda emblemáticos. né? Pode. Aí você tocou num ponto importante, é o mais comercial, exatamente. Né? Pode falar. Não, assim, é isso mesmo, se você pensar no churrasco, eu sou vegetariano também. Se você pensar Você é vegetariano? Eu sou, mas pensar no churrasco. Sério que tu é É verdade. Pô. Minha filha também é. Não, então, mas assim, se você pensar como é que é o modelo do churrascaria em São Paulo, é um negócio que faz tempo, né? Da época do Roda Viva lá na Dutra, né? Dá outro podcast essa história de vegetariano. Então, mas ok, depois a gente pode fazer. Mas assim, lá que o cara começou, né, com esse negócio, né? Tinha rodízio, os caminhoneiros paravam, então, mas ainda é referência, né? Se você lembrar, puxar da sua memória, onde os caminhoneiros comem aqui? É lá que tem comida boa. É verdade, né? Isso é uma referência. Arroz carreteiro. Isso é cultural, Arroz carreteiro Arroz carreteiro, Rio Grande. só tem uma panela, né? Aí, né? Exatamente. Nasceu pro caminhoneiro. Exatamente. Eu nunca fui estudar isso, eu não procurei também, mas eu imagino o seguinte, como é que o cara fez lá a tortilha lá, o espanhol, né? Espanhol, né? Da minha família. Como é que fez? Fez porque provavelmente um dia o cara fritou a batata de manhã e foi comer a batata à noite. Não dava. Aí teve que incrementar. Teve que reaproveitar, exatamente. Colocou o quê? Reaproveitamento. Ovos e criou um prato Exatamente, novo. Mas exatamente. isso tá lá, se perdeu na noite dos tempos. Quem fez isso pela primeira vez? E antigamente tinha muito foi isso, isso, né? Sim, Provavelmente. É lógica só, não Você é? começa a criar uma Nem cultura. é história, né? Mas, poxa. Sim. Tu sabe que, entrando nesse assunto, falando, né, de comida, pra mim os melhores carreteiros são o pós-churrasco, assim. Sempre são. Sim, a carne de ontem. Porque... se você for colocar, né, talvez didaticamente, pô, carreteiro feito com charque, assim, assado. Cara, só que... Beleza, se faz carreteiro dessa forma. Faz. Só que ele meio que é isso daí, é um reaproveitamento do negócio. Fala, pô, mistura isso aqui com... Já que tem pouca carne que sobrou, mistura com arroz aqui que vai encher o pessoal. Exatamente. Ô Igor, explica pro público aí, o que é shark? O Shark, bom, eu venho da cidade do Shark, né? Eu venho de Pelotas, que é conhecido como as grandes charqueadas. A gente tem o Museu Charqueada São João lá, que né, se ficou preservada, né? Assim, inclusive teve gravações de Tempo e Vento, Casa das Sete Mulheres, isso tudo foi Passou lá, né? Passou lá, e essas grandes charqueadas que ficam ali na beira do arroio, elas tem formatura, casamentos, então são lugares lindos, assim, que se preservaram, né, ainda. Que foi inclusive uma técnica trazida, né, de um nordestino pro E o Rio Grande do shark, Sul. na verdade, é a popular carne. É a carne seca, exatamente. É a carne seca, carne Mas de aqui sol. ninguém conhece como shark, né? Elas têm uma leve, se a gente Diferença entrar um aqui, pouquinho, né? se falar dentro de sala de aula, ela vai ter Sim. tem um teor de sal a mais, uma fica da noite pro dia, faz serenada, uma Isso. fica exposta no sol, uma é assim, sabe? Na fumaça. Tem nuances, mas é carne seca. Sim. E uma delas ficava debaixo da sela do cavalo, não era assim? Exatamente. É isso, essa é a história original. O cara não tinha, primeiro que não tinha onde guardar. Isso E ali ele acabava cozinhando a carne, né? Tipo, a gente que é do Isso. sul é pepino Isso. azedo, que as pessoas não sabem o que é. Chucrute, tudo nasceu da dificuldade. É armazenamento, é maneira de conservar o alimento, né? Exatamente. Exatamente, a banha era a Isso. forma de conservar. Até hoje Até Não hoje tinha é geladeira. assim, né? É isso mesmo. Isso são técnicas quase que milenárias da cozinha. olha aí, ó. Isso. Mas Primitivas. quem entende de cozinha aqui é o Igor, né? Vamos lá. Ô Igor, na sua opinião, a gastronomia brasileira, ela tem um reconhecimento hoje? Ela é reconhecida?
O que falta se no caso ela não é? Eu acho que, né, assim, o tempo ele sempre joga também a nosso favor, né? A gente tem grandes expoentes, né, da cozinha brasileira, né? O próprio Alex Atala, né? Nem se fala. Sim. Que traz tudo isso que a gente tá falando, né? Todos esses pratos que são de criação ali, por conta de uma necessidade, e o cara leva para dentro de um restaurante, né? 2 estrelas Michelin, que é uma coisa maravilhosa, né? A gente tem outros grandes chefes, né, assim, que já, não falando emergindo, mas que já estão aí há muito tempo, mas talvez internacionalmente, né, não sei, aqui pegando reconhecimento, falando aqui de Rodrigo Oliveira e outros, que são representantes mais... porque o que acontece na minha visão é que, assim, quando a gente fala de gastronomia brasileira, pô, o Brasil é um país de dimensões continentais, assim. É muita gastronomia. É muito Tem vários amplo. Brasis aqui Exatamente, dentro, né? é muito amplo. É diferente de uma culinária italiana ou francesa, que ainda assim tem as regiões, Claro. mas são países tamanhos estaduais pra gente aqui, né? Então, pra isso, né, se tornar se capilarizar de uma forma que se cria uma identidade muito mais fácil, né? Eu acho que essa é a dificuldade que a gente tem como Brasil, do jeito que é, né? Então a gente vai ter o chefe agora, né, por conta até da COP, teve aquelas polêmicas e tudo dos chefes do norte, mas assim, que é uma cozinha totalmente diferente do que a gente faz em outros lugares, né? Porque a comida, né, a gastronomia, ela não tem divisões políticas, né? Ali pra gente mesmo. Argentina e Uruguai, inclusive fisicamente nós somos mais parecidos do que com o pessoal de outras regiões, né? Eu estou falando do Nordeste, mas assim, né, o pessoal, enfim, daqui mesmo, São Paulo, Carioca, enfim, nós somos diferentes, né? E isso faz com que os nossos hábitos alimentares também sejam muito diferentes, então a gente acaba que, por exemplo, o churrasco em si, ou as grandes churrascarias, né, as steakhouse, elas são muito mais conhecidas ou reconhecidas de uma forma do que, por exemplo, a cozinha brasileira como um todo, né? Uhum. E ao mesmo tempo tem muito de Brasil ali também, né? Com certeza. Então eu acho que, na verdade, esse é a nossa grande dificuldade. Eu não vejo grandes, perspectivas, né, a nível, assim, da gente ter uma... Porque eu acho que a gente mesmo, como Brasil, a gente não tem, assim, né, com exceção de Atala ou com algum outro, né, Helena Rizzo, outros chefes, assim, que consigam ali, né, levar. Claro que você vai ter, né, restaurantes que são muito bem conceituados, né, que, enfim, que participam de grandes premiações, que são chefes importantes, que você vê até em próprios programas que são, tipo, Chef's Table e coisa assim. Você tem um episódio lá dessas grandes referências brasileiras. Mas eu não sei até que ponto isso realmente, pelo menos em não pouco tempo... tempo... Não é um prato tipicamente brasileiro. Não, exatamente. Né? Arroz, feijão. O que a gente, né, tem, né, que sim, esse sim diria que é o ingrediente tipicamente brasileiro que permeia todas as regiões do Brasil, que ele tá no prato enfim, do cara que mora em Manaus ou do cara que mora lá no Chuí, no sul do Rio Grande do Sul, é a mandioca, né? Ela vai estar por todas as suas formas, seja em farinha, seja em goma. Eu ia dizer que nem a batata chega nesse pé. Nem a batata chega. Que não tem assim, né? Exatamente, a mandioca é o ingrediente mais extraordinário, assim, pra mim, que existe, assim, né? De todas as suas variações. É versátil também. Muito versátil, muito exatamente. Versátil. Exatamente. Então, eu acho que se a gente talvez aqui, né, nesse papo que fosse elencar um ingrediente tipicamente brasileiro e que fosse, né, nos representar, seria a mandioca, né? Desde a época dos índios, né? Porque exatamente. Os índios já cultivavam, já comiam, né? Exatamente, porque a própria técnica de farinha, ela é indígena, né? Ela não é... Porque a gente nem também... um português que trouxe, né? Exatamente, a gente é um grande balaio desse choque cultural que existiu, né? Exato. Muito bem. Falando de técnicas, tendências, dicas práticas, quais técnicas todo cozinheiro deveria dominar e qual a maior mudança nas cozinhas profissionais dos últimos 10 anos? Pergunta bem complexa, assim. Bem complexa. Das técnicas, de forma geral, eu gosto de comentar com os meus alunos sempre o seguinte. A gente precisa, primeiro de tudo, tratar o ingrediente com respeito, né, que ele merece. Então, seja já desde o próprio aproveitamento, né? Por exemplo, se você usa um descascador que ele come muito a pele do ingrediente, você precisa trocar por outro que não faça isso, né? As bases, né, que a gente fala, assim, porque a França, ela não
inventou a gastronomia, né? Ela não criou as coisas, só que ela catalogou. Né? Então, por isso que a gente segue muito a gastronomia francesa. Sim. E a partir dela a gente vai derivando, né, outras várias coisas. Né? Foram os franceses, por exemplo, que dividiram a cozinha em brigadas, em praças. Foram os franceses que inventaram o uniforme de cozinha. Foram os restaurantes, né, nasceram Sim. na França, né, de forma geral. Então, assim, estudar a gastronomia francesa, mas não em pratos específicos, né? Apesar da gente conseguir extrair coisas interessantes, como aprender a fazer um bom preparo de caldos e fundos, né? Que são altamente nutritivos e fazem uma diferença na sua preparação do que você está cozinhando. Bom, a gente não tá nem falando de tempero artificial aqui, né? De sazon, de nada do tipo, né? Mas, por exemplo, você vai fazer, um franguinho cozido para sua marmita. Guarda aquela água daquele frango ali. Uhum. Beleza, você não precisa fazer um mirepoix exato, né? Que é a cebola, a salsão, a cenoura. Não precisa, mas aquele sabor ali, você pode outro dia fazer um arroz, fazer alguma outra coisa. Né? Então, ter essa inteligência dentro de quando você tá fazendo, isso tudo vai te ajudar. Agora, falando até pra ti que tá em casa, isso vai facilitar com que a tua cozinha seja muito mais eficiente do que, por exemplo, hoje eu vou fazer aqui um estrogonofe, sei lá, com arroz e uma batata assada. Isso tudo vai gerar outros subprodutos depois, mais pra frente, que tu vai conseguir... Vai gerar uma lancine da vida, né? Exatamente, tu vai conseguir utilizar de outras formas, né? E um conhecimento, assim, geral, que eu acho que é muito necessário, a utilização de ervas frescas. Sempre, sempre, sempre. Manjericão, alecrim, sálvia, tomilho, todo esse tipo de coisa. Sobre tendências, né, de gastronomia. A gente tá entrando... já entrou, né, na verdade, né? Numa era fitness, né, completamente, assim. Né? Cada vez mais, né? Então a gente precisa realmente estudar sobre isso, né? Eu até gosto de indicar É que hoje com inteligência artificial, o pessoal, assim, mas eu sou muito do livro, né? Eu gosto muito... Mas pode estudar o Curry também, né? Tem um livro muito bacana que eu sempre gosto de recomendar, que ele chama O Grande Livro dos Ingredientes, tá? Eu juro que eu não recebo nada pra vender esse livro, em nenhum lugar, mas eu sempre falo dele. Porque aí você vai encontrar, por exemplo, a sálvia. Aí vai ter lá qual que é o método de conservação, qual que é a região, de onde que ela é, uma informação legal, com o que ela combina, ele te dá como armazenar, te dá uma ideia de receita. Legal. Então, você começa a se interessar, a aprender mais pelos ingredientes, né, coisas que você nunca viu, ou, por exemplo, você pega um ingrediente X no mercado e aí vai desenvolver um prato em cima disso, né? Mas, né, voltando, assim, sobre a parte de tendências, eu acho que investir nesse mercado fitness, assim, e aí que tá a coisa, conseguir explicar de uma forma didática os nutrientes, né, que a gente tá falando aqui. Então, eu gosto de fazer sempre esse exercício também. Falar assim, vamos todo mundo aí, e de novo, né? Na sala de aula. Na sala de aula, Vamos abrir aqui, vamos aprender a fazer do jeito certo. Abre o site da tabela nutricional aí, pra gente poder mexer. Beleza, estamos mexendo aqui com 150 gramas de frango, quanto tem de proteína, assim, se a gente fizer com manteiga de um jeito, se a gente fizer com azeite de outro, se a gente fizer assado ou enfim. Uhum. Eu acho que pra quem quer trabalhar, né, assim, né, ou restaurantes de forma geral, você conseguir vender essa ideia de que você tem o domínio sobre o que o cliente está comendo, eu acho que isso é muito importante, assim. É um diferencial, né? É um diferencial, exatamente. Você acha que essa tendência do fitness é a que veio pra ficar? Eu acho que sim, Cada vez mais preocupação com a saúde e tudo mais, né? Não só a questão de ser fit, né, mas de ter saúde, né? Sim, a gente rotula, a gente rotula de alguma forma, mas o comer bem, assim, né? Fora que é aquela coisa, claro, você pode comprar, né, produtos... Tem muita gente que tá trabalhando, fazendo marmita pronta, né? Mas falando com o pessoal de casa mesmo. Você cozinhar, além de ser, né, uma atividade terapêutica, você vai se conhecer melhor, você vai... porque quando eu comecei a cozinhar, era assim, eu fazia o arroz primeiro, deixava o arroz ficar pronto. Aí eu fazia, né, o estrogonofe, deixava o estrogonofe ficar pronto. Eu não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? E até, assim, falo como essa nossa capacidade cognitiva mesmo, de estar fazendo, né, de estar cozinhando, é uma coisa tão gostosa, né? Essa recompensa de você estar cozinhando para outras pessoas, seja seus pais, familiares, amigos, enfim. Isso tudo é muito gostoso, prazeroso, né? É prazeroso. Então, eu acho que quer impressionar naquele date também, é legal. Você, não, vamos aqui, vamos fazer um negócio aqui. Eu acho que é uma habilidade importante que todos nós deveríamos ter, assim, né? Eu não tenho tempo, não cabe na minha rotina cozinhar. Cara, beleza. Mas você aprender como uma habilidade pessoal e pro seu próprio desenvolvimento mecânico, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Bacana. Você falou uma coisa importante aí, as pessoas às vezes deixam passar a
questão da energia, né? Da energia de quem está cozinhando. Sem dúvida. Porque a comida que a sua mãe fazia, sua avó fazia com aquele amor e tal. E aquilo era lógico que, né, guarda a memória. Mas se resgate você, desses sabores. você imagina, quer dizer, em todos os lugares onde se faz comida, quer dizer, se o cozinheiro está numa boa, né, uma boa vibe, vamos brincar aqui, né? Ele vai levar aquilo. Né? Você está falando, você gosta de fazer. Então, se você gosta de fazer, você pode explorar isso, né? Fala, olha, faço o que eu gosto. As pessoas que trabalham na cozinha, que gostam do que estão fazendo, venham ver, né? Sim. Então, visite a emoção da nossa cozinha. Talvez fosse com um lema bem interessante para você. Visite a emoção da nossa cozinha. Tá todo mundo trabalhando sério, mas com amor, porque aí a comida leva essa energia. Com certeza. Se você cozinhar com raiva, você vai servir raiva. Com certeza. E até não eu falo brincadeira assim, isso. Né? Hoje em dia, né, pessoal de cozinha, de forma geral, assim, claro, tem gente que é aquilo que a pessoa sabe fazer, mas eu falo, o cara que trabalha em cozinha, ele tá lá por amor, assim, porque, cara, você trabalha em pé, num lugar quente, né? Você trabalha uma escala 6-1, às vezes come rápido, cansei de faz comida pros outros, você come ali no cantinho come qualquer negocinho, porque você também... né? Exatamente, então, assim, realmente, é uma relação muito intrínseca, assim, nessa questão de você cozinhar, né? Então, o cara tem que gostar, muito. Muito legal. Muito bom. É uma paixão mesmo, né? Sem dúvida. Show de bola, hein, Olha, Igor? muito bem. Agora vamos à análise da marca Ah, sim, vamos lá. Bom, Ginger. a gente sempre pede, né, autorização para o nosso convidado, para que a gente possa falar da marca, de todas as características e tal. Não vi nenhum problema aqui, então eu vou falar. Sem dúvida, não, por favor. Com o que a gente fez. Depois eu posso fazer a sua análise pessoal aqui do Igor Freitas e tal, mas eu vou focar no Ginger, né? A gente fez uma análise aqui do Ginger e eu também fiz uma análise também, né, com a metodologia da Brunker, Ginger Street Food. Então eu vou falar dessa, né, que é mais completa. Tá bom. O método de Ginger. É a marca do Igor. Então, é a marca do Igor. O conjunto, primeiro, né, explicando o que é marca, a gente faz um trabalho, a gente usa numerologia científica, não é esotérica só, não é brincadeira, e traz a realidade da marca através dessa análise. Eu não conhecia a marca antes, eu nem conhecia o Igor direito, né? Mas as características que estão aqui provavelmente são a sua realidade, e você nos confirme se é isso mesmo. Mas quando a gente olha para essa marca aqui, o Ginger Street Food, né, que está lá no Santo Mercado, né? Isso Pode mesmo. fazer um merchan aí, tranquilo. Primeiro, tem lá uma informação de alimentação, tá lá, já está na marca, então isso é importante, né? Tem uma informação de prosperidade, é bom para o negócio. E os dois conjuntos dão liderança, que já é característica do Igor, né? Você trouxe isso. Quando eu olho para o teu nome, lá também tem liderança. Então você vai trazendo essa informação. Aquilo que você comentou nos primeiros 5 minutos de papo aqui, quando você falou, já está lá na marca. Legal, já está aqui. Que legal, Né? Já está escrito. Você for para um lugar, eu te mostro que eu não deixei escrito. Ó. Aqui, ó, líder, tá aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Já está na sua realidade. Já está lá. Enfim, aí das outras características, né? Quando a gente olha o conjunto da obra, ela tem lá a versatilidade, tem um afeto que é bom para a comida, isso é legal, né? E tem um negócio chamado poder de convencimento da marca. Esse conjunto aí tem algo como 30% de poder de convencimento, o que é bastante bom. A partir de 20 é bom. Legal. Né? Então, quase ninguém tem 100. Então, assim, de 30 a 50 é comum você achar nas boas marcas. Tem marcas melhores e tal, com mais que isso, mas esse não é o único fator. Sim. Então, aqui você tem liderança e tem um conjunto de realidade, né, que é isso que eu estou te dizendo. Né? Então, assim, você tem versatilidade porque trabalha com coisas que, né, que você consegue transformar os ambientes. Tem a linha da comida, que é a sala da comunicação também, a sala 3, e essa prosperidade. Então, você faz, o negócio anda e acaba ajudando as pessoas. Não é por acaso que você está pensando aí em fazer franquia, né? Sim, Porque sim. você vai acabar ajudando outras pessoas a ganhar dinheiro. Então, isso também está na realidade da marca, certo? Sempre é possível melhorar e sempre, puxa, será que eu posso fazer uma marca diferente e tal? Sempre pode, mas não estou vendo que você precise mexer nessa marca, né? A gente costuma falar isso, olha, às vezes a marca tá boa, eu analiso e tá joia, e ela funciona, não precisa mexer. É o teu caso, não precisa mexer. Mas eu posso fazer uma marca melhor. Você sempre pode fazer uma outra marca para outra coisa, para outro negócio,
e a Brunker está aqui para te ajudar. Legal. Beleza. Então, a gente constrói a marca ou avalia a marca, dependendo da situação. Muitas vezes o cliente vem com a marca pronta. A marca está aqui, eu quero que você avalie essa, quarteiro. Bom, avalio. Agora, se ela for uma marca boa, ótimo. Se não for, a gente avisa, né? Pelo menos a pessoa não sai enganada, né? É verdade. Enfim, então o conjunto de informações que a marca traz, assim como o nome do Igor Freitas, né? É um conjunto interessante, né? Mas lá na sua data de nascimento, tem uma informação importante, que é a ajuda do universo. Provavelmente você viu isso permear a sua vida toda, né? De vez em quando o universo vinha dar uma forcinha, né? Olha, deu uma forcinha aqui, não acontece? Sem dúvida. De vez em quando, o negócio, olha que deu certo isso aqui, né? É a ajuda do universo, mas está lá na sua data de nascimento. Isso é bom, é seu, né? Aproveite o máximo. Nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Tem gente que tem problemas com a data de nascimento, tem ordem de corte e a pessoa não percebe ou não quer dar o braço a torcer. A vida é dela, a gente não pode se meter. Mas quando é positivo, é o seu caso, ótimo. Que bom, fico feliz. Aproveita, Maravilha. aproveita e vai em frente. Então, você tem lá a liderança, tem essa ajuda do universo lá na sua data de nascimento, que eu vi, né? O Luiz me falou, então. Que bacana, obrigado. Certo? Então fica aqui um pequeno resumo da Brunker para você, né, ficar confortável. Depois eu te mando isso por escrito, vou mandar Por favor, gostaria. E aí você vai receber com carinho que a gente faz para os nossos clientes. Muito fazer obrigado. aqui Muito bem. O fogo alto agora. Faço a brincadeira do fogo alto. Nós estamos Brincadeira estreando aqui o do fogo fogo alto. Isso faz parte do que a Claudete sempre chama de fechamento e tal. Isso. Muito bom. Bom, vamos lá. Então, tá preparado? Não sei. Pratos rápidos agora, pratos rápidos. É fast food, né? Fast food agora. É fast Bora. Não, fire. street food. Fast fire, vamos lá. Vamos lá, fogo alto. Um prato que você cozinha para impressionar. Nhoque de banana da terra com sálvia cristalizada. Já deu vontade. São 3 ingredientes, mas é o prato. Ótimo. Um ingrediente subestimado no Brasil. A mandioca pra mim. Mandioca. Muito bem. Consistente essa resposta. Né? Eu amo mandioca. Um restaurante que marcou sua trajetória. Mandarinê, em Porto Alegre. Mandarim? Mandarinê. 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 De Porto Alegre. Muito bem. Manda um abraço para os amigos lá, então. Um chefe que te inspira. O Brian Chaplin, que foi o meu primeiro coordenador de gastronomia. Brian Chaplin. E ele tá por onde hoje? Ele tá em Pelotas. Ele é o coordenador do curso do primeiro curso que eu fiz. Tá certo? Ele é do Então, Rio Grande. deixa um Rio do abraço Sul. para ele lá e aí você manda um corte lá. Tá certo. O maior erro em um hambúrguer. O maior erro é você não criar a crostinha, né? Você colocar ele numa superfície fria. Aprendi a criar crostinha Isso. hoje. Sopa Isso aí, ó, de- eu sopa de martelei hambúrguer. hoje, é. Fazer meu hambúrguer Muito pra bem. marcar o Igor. Por favor. Muito bem. Vamos lá. E o que você ainda quer realizar na gastronomia? Bom, isso aí tem para vários podcasts, mas você pode falar um pelo menos. Né? É. O que eu quero realizar na gastronomia? Eu quero ter a minha escola de gastronomia. Vou colocar assim. Fantástico. Sonho Uma excelente. resposta rápida. Isso aí. Rápida. Agora, Igor, conta aí pro nosso público onde eles podem te encontrar o Ginger e saborear aí um hambúrguer artesanal. Show de bola. Bom, a gente tá aqui no mercado de Santo Amaro, bem pertinho daqui, inclusive da gravação. Bem pertinho. Na rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 359, box 95, a gente fica ali no mezanino. Das redes sociais, né, que é Ginger_Street Food, né, isso no Instagram, e o meu Instagram pessoal, que é @chefigorfreitas, que também é tudo junto, né? Vamos colocar assim. Eu gosto de compartilhar muito, né? No próprio Instagram do Ginger. Por exemplo, o dia que, eu ter que pintar alguma coisa na fachada, ou ter que trocar a luz da coifa. Eu sempre gosto de estar compartilhando essas coisas do dia a dia, dos bastidores. O pessoal vê muito, assim, de mim por ali, né? Os stories eu que faço mesmo. Legal. Né? Pra trazer essa proximidade. Às vezes abro lá e falo, faço muito caixinha de perguntas também pra conversar, trocar ideia. Até falar sobre alguma dificuldade, assim, ou dar dicas, dar ideias, né? Como a gente conversou bastante sobre fazer hambúrguer e tudo. Porque é isso, eu acho que o conhecimento ele tem que ser dividido, né? Não acho que eu falar como que faz ou eu dar uma receita vai fazer com que você tenha uma igual e tenha o sucesso que eu tive, Sim, né? com certeza. Pode ser que você tenha mais, pode ser que você tenha menos, Sim. mas eu acho que
o consumidor é que ganha, no sentido de a gente precisa comer melhor. Então, essa é a minha gratificação, é por aí. E o que você falaria para quem hoje quer começar com gastronomia? Estudar, né? Muito, isso é básico. Estudar tendências que a gente tem falado, né? Sobre os negócios. Eu acho que, principalmente, você ser fiel à identidade que você vai criar. Você precisa ter um nicho, né? As padarias de São Paulo são um caso à parte, né? Na minha visão, assim, o que o cara vende... O cara faz um sushi legal, o cara faz uma pizza boa, o cara tem um café da manhã legal, o cara faz um grelhado no almoço, às vezes um buffet. Eu acho que ele nunca vai ser o cara do sushi, porque ele faz várias coisas, não faz uma coisa muito bem, né? Mas a gente tá falando de uma estrutura gigantesca, né? Eu tenho medo de pensar numa lista de compras de um cara desse. Mas você ser nichado, ao mesmo tempo você não ser nichado demais pra você não cometer o erro que eu cometi. Eu só vendia o frango frito empanado, achava que aquilo ia virar. E você ter essa sensibilidade de percepção de entender o seu negócio. Você precisa ter paciência pra começar, né, a empreender, porque é muito difícil, né? Sim. Até maturar, né? Você precisa entender, ao mesmo tempo, você não né, faz tudo com planejamento, principalmente se é uma pessoa que quer fazer uma transição de CLT para empreendedorismo, vai com muito cuidado, vai dividindo as tarefas até lá, mas ao mesmo tempo é importante já ter isso traçado, né? No começo a gente fala, é o eu presa, né? Você vai fazer absolutamente tudo, operação, vai fazer compras, você faz o financeiro, e o passar do tempo, aquilo, você precisa trabalhar com pessoas que sejam melhores do que você no que você tá fazendo, né? Eu sempre cercado, nunca seja o mais inteligente da sala, né? A gente fala, isso Conta com o coleguinha, né? Mas existem muitas informações, a gente seguindo muito aqui. Muito legal, né? Tem muita informação sobre o que é esse negócio. O Sebrae mesmo tem lá no sim, Empretec. A gente não ganha nada para falar isso, na Bloom que a gente sugere fazer o Empretec e tal, nós temos a experiência também. Verdade. E aí uma das questões lá que eles falam, vou abrir um restaurante, como começa, né? Então as pessoas falam, não, então você aluga o espaço, compra as mesas. Não. Começa cozinhando na sua casa, faça lá o seu tempero, aí você vai oferecer para as pessoas e quando eles estiverem gostando, aí você começa a vender para eles. Verdade. Depois você muda o custo fixo, não vai colocar o custo fixo na frente, você vai se arrebentar. E então aí, parece uma sugestão de gestão. Você trouxe um gancho muito legal, assim, muito, muito prático, eu diria. Que é o seguinte, quando a gente vai montar uma cozinha, a primeira coisa que a gente faz, da onde a gente começa, é pelo cardápio. Porque o cardápio que vai falar se você vai precisar de um forno ou não, se você vai precisar de micro-ondas ou não, porque se você pensa numa cozinha, você vai pensar na sua casa. Sim. Minha casa tem forno, minha casa tem isso, tem aquilo, tem... Não, o seu cardápio, mas tem alguma preparação que não precisa, ou às vezes você tem uma preparação só, que vai fazer você precisar ter uma fritadeira. Tira do cardápio pra você não ter que investir 10 pau no negócio. Né? Peraí que outra coisa me fugiu. Mas eu ia falar duas coisas. Começa pelo cardápio. O cardápio. Tá. E a outra coisa é... Você tem que saber, pelo mínimo, você tem que saber fazer a coisa. Conhecimento, tá? né? Porque assim, o que mais tem, se a gente for pegar principalmente restaurantezinho assim de... atrás do shopping Morumbi, restaurante que pega muito almoço de buffet, assim, é os caras na mão de cozinheiro. Cara, isso é terrível. Meu cozinheiro saiu, o restaurante do cara desandou. Você tem que saber fazer pra você saber cobrar. Com né? Tudo bem, você não precisa, né? Claro, dependendo do tamanho da sua empresa, você não vai saber tudo, exatamente. Mas eu acho que é importante, o mínimo, né? Você ter, exatamente, porque pra você saber o que é bom e o que é ruim, e pra você também entender a fazer os processos de forma correta. Porque se hoje sou eu que tô lá no meu restaurante fazendo pré-preparo, ou se é o Zé das Couve, tem que sair igual. E pra isso a gente tem processos bem definidos. Ensina, né? Exatamente, a gente tem, as receitas estão lá escritas, o guia de montagem tá lá, tá tudo, porque isso facilita o meu treinamento, então eu não preciso, né, eu me permito estar aqui hoje do que eu ter que estar lá, senão a operação tá desandando, né, e pra gente manter o padrão, porque se o cliente vai hoje, ou se ele vai daqui 2 semanas, daqui 1 mês, 1 ano, tem que estar o mesmo padrão. Ele quer comer aquele hambúrguer. Exatamente, que ele tem que estar comeu. aquilo ou melhor, né? Tem que estar sempre daí pra cima, né? exatamente. Tem outra coisa que você comentou no começo aí, a gente ainda tem uns minutos, justamente o cara falou, é legal, você aprendeu um livro e vai lá dar aula, tá, tudo bem, mas o importante né? Você que viveu, né? Ir lá e viver o negócio. Você fala assim, eu vivi isso aqui, tomei na veia. Exatamente. Tudo isso que nós estamos falando, né? Assim, hoje eu falo para os meus clientes, qualquer coisa que eu vou fazer, cara, tudo isso que a gente faz, a gente já tomou na veia. Quase nada
praticamente nada que a gente faz. Isso aqui eu li num livro e estou fazendo para você. Não. Eu tomei na veia. Fiz prático, fui estudar, Exato. aprendi, fui lá com quem sabe fazer, aprendi a fazer, fiz e agora eu sei fazer. E você tem, Não, a mesma coisa que a gente tá falando na sala de aula, né? E aqui, gente, assim, eu não tô querendo pagar de, pô, eu sou o melhor, não sei o que, assim, não, de forma alguma. Tranquilo. Mas eu tô falando, seja duas pessoas, o A e o B. Se hoje você tem aula com o A, que trabalhou na área, e você tem amanhã aula com o B, você fala, pô, o A é tão melhor. Assim, mas por que ele Você tem uma... trabalhou na área, Você né? sabe disso. E o funcionário sente isso também. Porque ele sabe que se você tiver que mandar todo mundo pra rua, você vai resolver o que tem que ser resolvido. Você faz. O almoço sai. Então, exatamente. Eles têm essa... de certa forma, é até Respeito, né? é um respeito Uma diferente. confiança, né? Eles têm uma inspiração em você também, na sua figura, do tipo, Com certeza. pô, o cara não tá aqui. O cara, quando ele vem aqui, ele faz mais rápido, faz melhor, ele faz... Né, assim, e tudo bem, você não precisa ser esse cara, você não precisa ter trabalhado. Eu trabalhei 12 anos na área, não precisa ter trabalhado isso pra Sim. poder formar. Em tudo não, Mas, né? exatamente, mas você tem que, Bastante. né, pelo menos... Muito bom. Legal. Foi ótimo o nosso bate-papo, hein? Bom, vamos lá. Professor, empreendedor, cozinheiro, chefe. Isso mesmo. Foi uma honra ouvir sua história pai da aqui. Maria. E pai da Maria, não Maria. vamos esquecer. E é muito bonito ver você falar com essa paixão, das Obrigado. suas origens, dos seus valores. Muito bom, das suas experiências. E é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Manda um beijo pra Maria aqui. Beijo, minha filha. Eu sei que você tá nessa fase tão gostosa que você fala... Não tudo, né? Porque muita coisa você já aprendeu a falar. Mas eu nunca vou... Eu não consigo te corrigir pra falar do jeito certo, porque essa fase ela passa tão rápida também, né? Tem que aproveitar. Então, Seja Tem que criança. marinar. tem que aproveitar cada momento, exatamente. Mas é isso. Papai te ama muito, muito, muito. Tá muito orgulhoso de cada conquista tua. Muito Parabéns, bom. muito Legal. bom. Um beijo, Maria. E Alô, assim Maria. chegamos ao fim de mais um episódio, né, Quarteiro? Agradeço bem. aí aos nossos patrocinadores. Bom, agradecer o espaço do Ciesp Sul, né? E também nossos patrocinadores, Ideias da Sul, a revista Ideias da Sul, a EasyNet, Blunker Consultoria e a YPC Audito, agora entrando em 10 anos. Né? Então, vocês venham com a gente, clica, compartilha, né? Faz os seus comentários aqui para a gente poder melhorar para vocês esse podcast que vai inspirar e vai trazer vocês para o mundo empreendedor de uma maneira bem confortável. Não tem conforto depois, mas pelo menos até chegar aqui fica confortável. Exatamente. Vamos lá. É Valeu, isso Cláudio. aí. Valeu, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Até Igor. a próxima. Até a próxima. Obrigado.